Olá, cá estamos de novo para falar um pouco mais sobre algumas grandes mulheres, algumas que fizeram história, algumas que nos ajudam com suas leituras, com seus livros, indicações que posso dar, enfim. Acho tão importante isso e passo para vocês, espero que vocês gostem. Interessante que quando eu abri agora para fazer a gravação, me veio uma mensagem, né? Alguma mensagem aquelas mensagens de relax, descanse, faça meditação, algo assim, dizendo, tire um tempo para você. E eu até acho que talvez vocês achem também que esse tempo de pandemia tem sido muito difícil para nós mulheres, para os homens também, é claro, cada um com as suas dificuldades, porque mudou muita coisa. Nós mulheres estamos mais dedicadas à casa, o que tem um certo prazer, mas aquela vida pública, aquela vida das nossas, digamos, saídas, de sairmos para o nosso trabalho ou para algo diferente, algo de até dar uma volta, por que não? Isso nos foi privado e, de uma certa forma, nos limitamos. Saímos de vez em quando, mas com muito cuidado, com muita prevenção, e tem que ser assim, tem que ser assim. Então, dessa maneira, eu vou falar um pouquinho mais sobre o feminino, o feminismo, e até cito o feminismo como algo que eu não aprovo muito esse termo. Há alguns autores, inclusive, que não aprovam. Não estou de acordo. Feminismo ou relações de gênero. Somos homens e somos mulheres. Acho que fica muito melhor. Parece que soa melhor. O feminismo teve algo aí nos anos 60, 70, um pouco ideologicamente transformado, ficou pesado, ficou completamente diferente do que é o feminismo. O que quer dizer em latim essa palavra? Mulher. Mulher. E aí eu deveria fazer também uma consideração como surgiu esse termo, e foi por volta do iluminismo, que nós já falamos na nosso filme anterior, o iluminismo que foi uma transformação. O sujeito, a pessoa se ficou no centro, começaram a sermos sujeitos pensantes em nós mesmos, cada um tinha o direito de pensar por si, não só olhando as regras da igreja, os dogmas, a obediência, como eu falei, acho que talvez no outro, não sei, os dogmas, né? Os dogmas da igreja eram muito fortes, muito ditatoriais e as pessoas seguiam aquilo porque era assim, a cultura era diferente. Então, aí veio, depois do Renascimento, né, que começou assim, já falei isso também, desenhar os corpos, as figuras, as grandes figuras romanas também, ou de outros países, ou de outra cultura. De todo, em se falando de mulher, e do iluminismo, o que a gente está pretendendo, como sempre? Qual é o nosso desafio? Como continuar esse projeto iluminista, esse projeto do iluminismo? Ou seja, como evoluir mais, como ter novas ideias, juntar as novas ideias. Qual o lugar que cabe ao feminino? E após tantas mudanças revolucionárias na nossa história. Quando a gente falou da Revolução Francesa,
que foi um grande marco, né? Houve uma primeira mulher, vamos dizer, uma primeira, ela chamava-se 1700 e pouco, sempre nessa 1700 e pouco, final de 1700 e pouco, e tanto, ela se chamava Olímpia de Gouges, ou Maria Guise. Ela morreu guilhotinada. Guilhotinada por quê? Porque ela foi a primeira mulher a afrontar ainda aquela radicalização quanto à mulher. Ela foi a primeira mulher que colocou, escreveu, ela era uma escritora, uma dramaturga, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Imagina, 1780. Então, o que aconteceu? Começou a incomodar ainda aquela civilização que estava ainda muito em mudanças. E ela foi guilhotinada com 46 anos, 48 anos mais ou menos, 45 anos. Bem, daí para frente ficou algo meio que morno, mas lá para os séculos 19, 20, começaram a surgir, 20, hein? Começaram a surgir outros pensadores que começaram a pensar nesses pressupostos doutrinários e a tentar mudá-los, tentar com que ficassem, que eram tão consistentes, com novas teses. Uma delas foi Simone de Beauvoir. Interessante para mim, gente, quando eu era já mocinha, ela morreu em 80 e poucos. Aí eu já era uma mulher, mas quando eu era mocinha eu tinha algo intuitivo, alguma coisa. Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre. Li alguma coisa, depois a faculdade, aí foi para o existencialismo. Simone de Beauvoir foi uma mulher de época. Foi aqui nos tempos modernos, foi considerado um dos pilares feministas. Então, a minha pretensão, eu tenho um livro aqui, aliás, escreveu muito, evidente, mas este livro aqui é muito legal, muito importante, muito interessante, entre tantos outros. Tem um outro também, chama A Velhice, que eu li na faculdade. Eram outros tempos para mim. Acho que devo até reler. Mas ela escreveu muito, foi uma foi um grande ponto de mulher para novas ideias. Ela escreveu muita coisa. Então, e ela, interessante que ela foi uma companheira de ideias o tempo todo com Jean-Paul Sartre, o criador do existencialismo. Ela ficava com ele o tempo todo em discussões. Era um tempo lá na França que eles, não sei se hoje, mas enfim, em Paris, eles se sentavam nos cafés e produziam e escreviam, e ela produzia muito. E veja que interessante, quando ela nasceu numa casa em que o avô era rico, então ela tinha uma boa condição. Com a guerra, a primeira guerra, 1913, ela nasceu em 1908, eles tiveram que mudar e foram morar num apartamentinho, a família toda, porque o avô perdeu tudo. O que aconteceu? O avô, aliás, o pai, disse a ela: filha, ela foi estudando, tua filha, você vai ter que trabalhar, porque você não tem dote. E naquele tempo se casava mais facilmente, digamos assim, a mulher que tivesse dote. Então, até ouvindo outro dia uma escritora, foi uma coisa nova, uma coisa diferente, porque naquele tempo
Era muito importante para uma mulher se casar. É até hoje, sim. Mas naquele tempo tinha que ter o dote para se casar. Então, não vamos esticar, tem muita coisa para falar. Bem, eu acredito que através dessa escritora, da qual eu tenho lido, já li, eu quero desenvolver ideias com vocês, ou passar ideias para vocês do porquê da posição da mulher, da porquê da transformação, como é que está ocorrendo essa transformação. Veja, olha como se fosse um modelo, um exemplo. Ela escrevia, aí veio o nazismo. E ela, intelectual, escrevendo, é como se estivesse alienada. De repente ela falou, epa, isso aqui não pode ser. Isso eu acho tão importante, a mulher aliada à política. Esse foi um modelo. Como assim? Me parece que a mulher começou a votar em 1945, né? Teve o direito como cidadã a votar. E ela, como assim? Vou me aliar ou me implicar no que está acontecendo. Era a vinda do nazismo. Não é que nós vamos falar em política, não é isso. Mas ela começou a se dar como se fosse um exemplo, um modelo. Mulher tem sim que se aliar à política também. Então, para a gente terminar, ou para a gente falar alguma coisa mais sobre ela, veja que isso eu acabei copiando para usar bem as palavras dela. Ela sustenta que a implicação da construção social acerca do papel feminino é traçado em seus fatores influentes como o biológico, o social, a história e a psique. Então, ela ressalta a colocação da mulher neste lugar e que faz com que ela seja o eterno feminino. É como se ela precisasse estar sempre naquele lugar do eterno feminino, na cabeça, no inconsciente dos homens, da sociedade, do mundo. Parece que ela é como que fosse algo intrínseco nela, essa posição mais distanciada, e quando se aproxima, como assim? É uma mulher. Como assim ela pode fazer isso? É uma mulher. Percebe o que estou querendo dizer? Então, essas ideias que vêm mudando através de grandes posições de mulheres ou grandes lutas e tal, elas acabaram limitando, muitas vezes acomodando e, de uma certa forma, impedindo, vamos pôr assim, impedindo a independência, ou impedindo ou dificultando a independência, tá? Então, vou deixar algumas perguntas onde eu, lendo esse livro e outras coisas, tenho me dedicado muito, até porque sempre fui assim, gosto, é o meu prazer estar lendo, entre outras coisas, mas gosto muito. Então, eu deixaria para vocês de novo perguntas. Onde escolho ficar? Respeito aquilo que penso? Preciso decidir? Como é que você constrói sua vida? Criamos os valores ou vivemos em razão dos valores aos quais nós somos submetidos? Que projetos você tem para a sua vida? Ok? Nos vemos na próxima semana. Espero que sempre para pensar. Um beijo a todos. Obrigada.